Vocês podem abrir as Bíblias de vocês em 1 Reis. A gente vai ler mais a fundo a partir do capítulo 18, 1 Reis 18. Mas, antes da gente ler o texto mesmo e estudar ele a fundo, eu vou fazer uma breve contextualização histórica, não tão breve porque tem muita história antes, mas uma contextualização histórica já desde o capítulo 16, verso 29. É importante ter ciência dessas coisas antes da gente ir para o capítulo 18. Mas você pode deixar sua Bíblia aberta já. Nessa época, na época desse texto, Acabe era rei de Israel. Israel era dividido em dois reinos. Tinha o reino do sul, o reino do norte. O reino estava dividido, né, desde o fim do governo de Salomão, e já fazia algumas gerações que o reino estava dividido, né? Israel foi como ficou chamado então o reino do norte, e Judá o reino do sul. O reino de Judá seguiu tendo a dinastia do rei Davi, né? Todos os reis da história de Judá foram descendentes de Davi, diferente do reino do norte, Israel, que passou por 9 dinastias, um rei atrás do outro, um golpe atrás do outro. Foi uma verdadeira matança aquilo ali, foi um Game of Thrones. Eu boto a mão no fogo que o George Martin se inspirou muito em 1ª e 2ª Reis para escrever Crônicas de Gelo e Fogo. Escorre sangue mesmo desses livros aqui. Então, existia essa diferença, essa discrepância, né? Ambos os reinos passaram por momentos de idolatria e de descumprimento da lei, descumprimento com a aliança com Deus, mas o reino do norte, Israel, era de longe o pior. A dinastia da qual Acabe fazia parte, né, era a 3ª dinastia já no poder. Ele era o 2º rei dessa dinastia, a dinastia do rei Onre. Foi a pior, a mais idólatra, segundo o autor do livro dos Reis. E o próprio Acabe era o pior rei da sua dinastia. Então, o pior reino, pior dinastia, pior rei. O cúmulo da idolatria foi no período que a gente vai estudar hoje. E isso aconteceu em grande parte porque o rei Acabe, por razões comerciais e diplomáticas, né, ele havia se casado com Jezabel. Jezabel era filha do rei Etbaal, rei de Tiro, na Fenícia. Era importante manter boas relações comerciais e diplomáticas com a Fenícia, porque a cidade de Tiro era muito conhecida por sua tecnologia náutica. Eles dominavam as rotas marítimas para exportação de bens ali do Oriente Próximo através do Mar Mediterrâneo. E Israel, por sua vez, eles eram grandes produtores de cereais, de grãos. Então, eles mantinham boas relações comerciais com eles porque eles vendiam esses grãos para os fenícios, e os fenícios faziam essa distribuição pelas rotas marítimas. Por sua vez, os fenícios forneciam madeira de altíssima qualidade e mão de obra especializada para as construções em Israel. Existia essa troca de bens e serviços. Então, foi uma baita vantagem para o rei Acabe se casar com Jezabel por essa razão. Só que com isso, com essas trocas de bens e serviços, veio também as trocas culturais. A idolatria ao deus Baal, uma divindade cananeia muito difundida no meio dos fenícios, né? Fenícios são os cananeus, no caso. Eles idolatravam Baal, que era o deus das tempestades, o deus das chuvas, o deus que dava fertilidade à terra. Então, começou a ter muito sincretismo religioso em Israel no período do governo de Acabe, mais do que jamais houve antes ou depois. Inclusive, a própria esposa do rei Acabe era uma sacerdotisa de Azerá, que na mitologia dos cananeus era esposa de Baal. Ela também deusa da fertilidade. E você consegue juntar as peças, né? O Deus que dá fertilidade à terra
a terra que produz o grão que os israelitas vão vender para os fenícios, e assim eles vão ter uma maior bonança, vão ter uma economia melhor, vão ter mais bens, vão se tornar mais prósperos. O que acontece é que essa idolatria se dava em razão da prosperidade. Eles estavam confiando o seu futuro, a sua economia, o seu bem a uma divindade pagã que estava começando a entrar na cultura israelita. E aí, durante esse período, Acabe ele constrói templos para Baal, ele constrói imagens, constrói altares, e Baal se torna, o culto a Baal se torna a religião oficial do Reino do Norte nesse período. Ao ponto de a grande maioria do povo começar a ter uma certa relação sincrética religiosa, do tipo, eles não deixaram de adorar Jeová, mas ao mesmo tempo adoravam Baal e misturavam os ritos no culto. Eles adoravam a Deus utilizando rituais pagãos e adoravam um Deus pagão utilizando rituais israelitas. Era uma mistureba, e isso entristeceu demais o coração de Deus, mais do que em qualquer outro período. E é justamente nesse período que vai surgir o maior profeta do Antigo Testamento. Afinal, para enfrentar o maior período de apostasia, tinha que ser o maior profeta. Deus então levanta Elias. A partir do capítulo 17, ali Elias vai ser apresentado como o tesbita. Ele é nascido na cidade de Tesbe. E isso é tudo que a gente sabe sobre ele. O nome, a cidade. E lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, vai dizer que ele se vestia com uma roupa de pelos de camelo e uma cinta de couro. E apesar de ser muito pouco para se saber a respeito de Elias, é o suficiente para a gente entender o ministério dele, porque o nome dele significa Meu Senhor é Deus. E as roupas que ele vestia eram roupas típicas dos povos beduínos que viviam no deserto. Eram as roupas que o povo hebreu utilizava antes de conquistar a Terra Prometida, nos 40 anos que eles passaram no deserto. Ou seja, é o período em que eles estavam debaixo do comando de Moisés. É o período onde Moisés buscou no Monte Sinai a tábua com os 10 mandamentos, em que foi feita a aliança de Deus, a aliança mosaica, com o povo de Deus. Então Elias, ele basicamente vem para restaurar a aliança. O nome dele é basicamente um resumo do primeiro mandamento das tábuas, que é: não adorarás outro Deus, adorarás somente ao Senhor teu Deus. O nome do cara é Meu Senhor é Deus, mais ninguém. E aí, as vestimentas, a alimentação, o jeito como ele se portava, o nome remete a isso, remete ao ministério dele, que vai ser levar o povo de volta à adoração exclusiva ao único e verdadeiro Deus. Ao longo do capítulo 17, basicamente o que acontece é que Elias, ele tem uma audiência com o rei Acabe, e ele vai dizer: até segunda ordem não chove mais sobre Israel. Provavelmente no momento ele não foi levado a sério, porque se não chove um dia ou dois, mera coincidência. Então Elias vira as costas, vai embora. O texto diz que a voz de Deus manda ele ir para a torrente de Querite. Era um riacho com cavernas no entorno. Então, ao longo do período em que Israel ficou sem chuva, Elias morou dentro de uma caverna, tomou da água do riacho do Querite e recebeu de Deus, Deus mandava corvos de dia e de noite para alimentar ele com carne. Os corvos traziam carne para ele. E aí, de fato, passaram-se dias, semanas, meses, anos, e houve desespero em Israel. A própria torrente de Querite secou num determinado momento. É nesse momento, então, que Deus manda Elias, sair de Querite e ir para a cidade de Serepta. A cidade de Serepta ficava na Fenícia, bem perto da cidade onde reinava Etibaal, o pai da Jezabel. O rei
com quem Acabe tinha o acordo comercial. Então ele passou meses, talvez anos, escondido numa caverna, totalmente isolado da sociedade, por conta do ministério dele, por conta do trabalho que ele tinha a fazer pelo reino de Deus. E da completa solidão, ele parte para uma terra estranha, para uma terra estrangeira, para conviver com pessoas que eram idólatras, justamente a Baal, a quem ele combatia. Chegando lá, em Serepta, né, Deus mandou ele ir para a casa de uma senhora viúva. Isso ainda no capítulo 17, né, a partir do verso 8 isso acontece. Na cidade de Serepta ele encontra então essa viúva e ele pede para ela um copo d'água, no exato instante em que ela está pegando lenha para preparar comida. Ela está indo pegar água quando ele diz: traga para mim também pão. E aí ela fala: olha, a seca chegou até aqui. O que eu tenho de comida em casa é para preparar a última refeição minha e do meu filho. Nós faremos nossa última refeição e então esperaremos a morte. Ela diz, inclusive, juro pelo Senhor teu Deus. Ela, óbvio, nota de cara que ele é judeu. Não só isso, ela deve ter percebido que ele é o Elias, porque o tempo que ele ficou em Querite foi o suficiente, né, para que a notícia se espalhasse. Você imagina que tem pessoas indo e vindo constantemente entre a Fenícia e Israel, então, em algum momento chegou a notícia de que, olha, apareceu um cara vestido de pelo de camelo, uma cinta de couro, e disse para o rei que não ia mais chover, e de fato não choveu mais. Essa mulher, de repente, vê um cara vestido de pelo de camelo com cinta de couro na porta dela pedindo água. Não precisa pensar muito. Então ela diz: juro pelo Senhor teu Deus que não tenho comida, o que tenho é isso aqui. E então é colocado um desafio diante dela, um desafio de fé, para uma pessoa gentia, para uma pessoa que não era hebreia, para uma pessoa que não era da nossa fé. Elias diz para ela: faça o seguinte, prepara um pequeno pão para mim, porque Deus mandou dizer que não vai acabar a farinha e não vai acabar o azeite até que a água torne a chover. E essa mulher, uma viúva pobre, com um filho pequeno, que ia fazer sua última refeição, ela simplesmente confia em Deus, faz o pão para Elias, faz o pão para ela, para o filho, e a farinha e o azeite não acabaram por um milagre. E continua assim, por anos. Passam-se 3 anos que eles vão se alimentando daquele restinho de farinha e o restinho de azeite que dava para a refeição de 2 pessoas, uma mulher e uma criança. E isso me faz pensar muito no contraste, né, entre Israel, que vivia uma era de ouro, né? Economicamente falando, eles estavam bem pra caramba, mas não confiaram em Deus. E por não confiar em Deus, ao invés disso, confiarem numa divindade pagã, crendo que essa divindade traria fertilidade à terra e lhes traria assim riquezas, eles perderam tudo. O povo de Deus estava padecendo porque não confiou em Deus. E uma mulher estrangeira, gentia, incrédula, creu em Deus e estava sendo sustentada por Deus. E é uma baita lição para o povo de Israel. Uma baita lição para nós também. E é depois disso que acontece o episódio que eu mencionei durante o momento de oração, né? Morre o filho dessa senhora. Eu acho que é bem justo levantar aqui o fato de que a vida era muito triste para as viúvas no Oriente Médio nesse período. Elas não poderiam trabalhar na lavoura, né? Elas eram proibidas. Só os homens, então, enquanto elas viviam com seus pais, o pai sustentava, mas depois que se casavam, o marido sustentava. E se perdesse o marido, às vezes era difícil casar de novo, principalmente se o marido não tivesse irmãos. Não vou perder muito tempo com esses detalhes, mas basicamente
pelo menos em Israel, as viúvas, a lei de Moisés protegia elas da seguinte forma: se qualquer homem que estivesse colhendo, deixasse cair um feixe da colheita no chão, ele não poderia pegar do chão, para que viúvas e órfãos pudessem pegar daquilo e usar de alimento. Mas na Fenícia era diferente, nem isso. Então era muito comum na Fenícia, não sei se era o caso dessa senhora, né? Mas era muito comum que mulheres fossem abusadas para terem comida. E é nessa circunstância, então, que essa mulher aceita o desafio de preparar a comida primeiro para o profeta e depois para si e para seu filho. Mas quando o filho dela morre da doença, né? Essa mulher, no primeiro momento, ela pensa que Deus só prestou atenção nela e no pecado dela porque Elias, um profeta de Deus, estava ali na casa dela. É interessante a gente pensar o seguinte: todas as divindades, de todas as religiões, de qualquer lugar do mundo, de qualquer época, antes até hoje, eu acho, elas tinham limitações muito humanas. Eram seres que comiam, que bebiam, que dormiam, que matavam e morriam, mas tinham poderes especiais, só. Isso eram as divindades pagãs desse período, inclusive Baal. Então, essa mulher ela não conhece o conceito de onisciência, de onipotência, de onipresença. Esse conceito ele só existe porque Deus existe. Ninguém pensou nisso. Isso é algo inimaginável para mentes pequenas como a nossa. Isso não veio da criatividade humana. O nosso Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, porque ele é. E a gente só descobriu esses conceitos porque a gente conheceu esse Deus. Conhecendo esse Deus, a gente descobre essas características dele. Mas essa mulher desconhecia isso, ao ponto dela pensar: cara, se você não tivesse vindo na minha casa, o seu Deus não teria visto o meu pecado e o meu filho não teria morrido para me punir. É o que ela está pensando na cabeça dela. Elias pega o filho dela, leva até o quarto dele no andar de cima, ora a Deus, Deus ressuscita a criança, e aí a mulher diz: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela já tinha sido desafiada na sua fé, mesmo sendo de um povo estrangeiro, e passou nesse teste. Ela creu num Deus que não era o Deus dela, mas agora ela entende quem é esse Deus. Ela conheceu ele com maior intimidade. Ela viu a extensão do poder desse Deus e o quanto ele é diferente de qualquer Deus inventado por mãos humanas. Esse, ela entendeu agora, é o Deus verdadeiro. E aí, agora acabou a perícope, agora a gente começa o sermão. Capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminar os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Até aqui, por enquanto. Passaram-se 3 anos. Nesses 3 anos, provavelmente o que aconteceu em Israel foi o seguinte: Jezabel e os seus 450 profetas de Baal procuraram a Baal para fazer com que voltasse a chover. Só que Baal não existe, Baal é ficção, Baal não fez nada. E então, a última coisa que ela pôde recorrer foi aos profetas do Senhor. Ainda haviam muitos, nenhum tão ousado quanto Elias, mas havia vários. Estes, ou por temerem a Deus, por não quererem profetizar algo contrário à vontade de Deus, porque eram servos fiéis, né? Não cumpriram com a vontade de Jezabel, ou então até por medo de profetizar algo contrário ao que Deus queria, serem mortos pelo próprio Deus, né?
porque já quase aconteceu isso em outras oportunidades na história. Então, ela, irada, manda matar os profetas do Senhor. Obadias, que trabalhava no palácio, era tipo um ajudante de ordens, era alguém que tinha acesso ao rei, ele era muito fiel a Deus, ele conseguiu esconder 50 em cavernas e alimentava eles com pão e água. Esse Obadias, a gente vai ler agora capítulo 18, a partir do verso 16. Verso 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. Elias aqui está desafiando os profetas de Baal. Então Elias sozinho contra 450 profetas de Baal. Ou, melhor dizendo, o Deus verdadeiro contra o Deus falso. O desafio aqui é entre as divindades. O desafio não é meramente entre os profetas, né? É para provar quem é o Deus verdadeiro. Verso 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Eu vejo uma similaridade muito grande entre esse verso 21 e o que acontece lá em Mateus 6, quando Jesus diz: Não podeis servir a dois senhores. Né? Tem tudo a ver com não cocheareis, até quando cocheareis entre dois caminhos. Jesus diz: Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a Mamon. Aqui ele diz: Não podeis servir a Deus e a Baal. Né? Mais do que isso, ele diz: Se Baal é Senhor, segue Baal. Seria menos problemático eles serem frios do que serem mornos, né? Estou aqui parafraseando João em Apocalipse. João vai dizer, né, que antes, Deus diz a João, na verdade, antes fostes quente ou frio, mas porque és morno, estou a vomitar-te de minha boca. Deus considera asqueroso o meio crente, esse ser que fica indeciso no meio do caminho. João vai mais longe no capítulo 22 de Apocalipse, quando ele diz, o impuro seja mais impuro ainda, o injusto seja mais injusto ainda, e o puro seja mais impuro, o santo seja mais santo. Então, a ideia aqui é o seguinte: Deus terá mais clemência da vida de um satanista convicto do que de um meio crente. E eu não tirei isso da minha cachola, não. Isso, cara, meu pai mencionou no domingo passado, né, que Jesus não tinha muita paciência com pessoas hipócritas. E isso é fato. Eu me irrito muito com as adaptações da história de Jesus, né? Quando a gente vê os filmes e as séries, Jesus parece um riponga, né? Ele está sempre de boa, sempre tranquilo, ele sempre fala fininho, fala manso. E Jesus, né, sempre com seus cabelos sedosos e pele branquinha e olhos azuis. E, cara, quando você lê a Bíblia, quando você lê os evangelhos, Jesus era manso, sabe com quem? Com a prostituta, com o ladrão. Ele era manso com o cobrador de impostos. Ele não era manso com as lideranças religiosas daquela época, que eram hipócritas. Ele não era nada manso com os fariseus. Com esses, Jesus era poucas ideias, né? Jesus era sarcástico, Jesus os ridicularizava, Jesus os provocava, Jesus era duro.
Jesus era até grosseiro. Jesus chega a chutar as pessoas de dentro do templo porque elas estavam usando o templo como um mercado. Esse é o Jesus que eu conheço das Escrituras. É o Jesus que não tem a menor paciência com quem está cocheando entre os dois caminhos. E isso tem uma explicação muito óbvia. Quem está no mau caminho, conscientemente, sem sombra de dúvida ali, quem está, mergulhado no pecado e convicto disso, esse é mais fácil de ele perceber o seu próprio pecado. É mais fácil desse coração estar mais sensível ao Evangelho. Muito mais do que o morno. O morno tem seu coração endurecido. A pessoa que acredita estar próxima o suficiente de Deus, mas nem tanto assim, é aquela pessoa que pensa, eu estou no pecado, mas também não estou tão distante. Eu sei que eu não sou merecedor do céu, mas mandar para o inferno também é demais, né? E isso tira a paciência de Deus de tal forma. É mais fácil evangelizar, é mais fácil converter o satanista convicto do que converter o meio crente. Eu até me lembrei agora da música da banda Resgate. Tem um trecho que eles cantam: a gente já pregou para crente, mas ele não se converteu. Então, gastei tempo demais até nesse versículo, tem muita coisa ainda para explorar, vamos em frente. O povo fica em silêncio nesse momento porque eles estão constrangidos, eles sabem que é verdade, eles não têm muito o que dizer. E então, a partir do verso 22, Elias começa a dizer quais são as regras, né? Como vai ser estabelecido esse duelo entre Deus e Baal. E vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Cada um vai construir um altar para o seu Deus. Nesse altar de pedras, né, eles vão colocar lenha, vão colocar o animal do sacrifício, e eles não podem atear fogo no sacrifício. O Deus de cada um deles, o respectivo Deus de cada um, é quem tem que acender o fogo para queimar o holocausto. E Elias, ele dá a vantagem, dá todas as vantagens, na verdade, para os profetas de Baal. Porque o local que ele vai escolher é o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, ele fica numa área que, na época, era uma área de disputa entre os fenícios e os israelitas. Nesse momento, é oficialmente território de Israel, mas os cananeus acreditavam que o Monte Carmelo era uma espécie de Monte Olimpo dos deuses deles. Os deuses cananeus moravam no Monte Carmelo, na imaginação deles. E então, Elias está botando Deus, Jeová, para combater Baal na casa de Baal. Para os Baalins, isso é uma vantagem, né? Porque está jogando no próprio campo, né? No próprio estádio. E aí, além disso, os Baalins vão ter oportunidade de rogar a seu Deus primeiro. Eles vão se encontrar lá, todo o povo se reúne lá de manhãzinha no Monte Carmelo. Depois que eles chegam lá de manhãzinha, os Baalins, desde manhã até as 3 da tarde, vão rogar a Baal, implorar a Baal. Eles vão se automutilar e dançar e gritar e pular e entrar em transe para chamar a atenção de Baal. Eles vão se automutilar para atrair a atenção de Baal. E Elias vai até debochar deles, né? Ele vai dizer algo como, clamar em altas vozes, isso está no verso 27. Clamar em altas vozes porque ele é Deus, né? Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades ou de viagem, ou a dormir e despertará. Lembra que eu falei que as divindades pagãs dessa época eram demasiadamente humanas, que eles acreditavam que esse Deus tinha necessidades fisiológicas e que não poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? É o caso aqui. Elias está debochando justamente dessa fraqueza de Baal, né? Ele basicamente está dizendo, grita mais alto aí, vai que ele não está escutando, vai que ele está meditando, vai que ele está cagando, porque atendendo às necessidades é bem isso. Vai que ele está no banheiro, vai que ele está de viagem, vai que ele está dormindo. Está tirando um sarro dos caras. E aí, depois de quase o dia inteiro
chega a vez de Elias. Elias vê ali um altar em ruínas, um altar que tinha sido construído para o Deus verdadeiro, para Deus Jeová, pelos israelitas, mas que há muito tempo não era utilizado, já estava em ruínas. Ele pega aquelas pedras, ele compila todas elas, né, empilha todas essas pedras para remontar o altar, ele coloca lá a lenha, coloca o novilho, ele, além disso, cava uma cova ao redor, manda trazerem litros e litros de água, encharca tudo ao ponto de transbordar a água da cova, que é para dificultar mesmo, que é para a vantagem ser toda de Baal. E aí ele faz uma oração curtíssima a Deus. Os caras tiveram o dia inteiro para rogar a Baal. Ele faz a seguinte oração, isso está na metade do verso 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele está aqui na oração, revelando para quem escuta a oração as intenções dele. Ele está dizendo, Deus de Abraão, Isaque e Israel, é o Deus dos patriarcas, é o Deus que firmou aliança com seu povo, é esse Deus que ele está rogando, o Deus das origens do povo hebreu. E ele diz que fique hoje sabido, que todo mundo veja e saiba que o Senhor é Deus de Israel, o único Deus sobre Israel e mais ninguém. E que saibam também que eu sou um mero servo seguindo as suas ordens. Ele faz questão de salientar que toda a glória, pelo que ocorrerá a seguir, é de Deus e não dele. Que Deus deve ser exaltado. E a oração não termina aqui, ela segue no verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ele está pedindo, Deus, que esse povo compreenda que só o Senhor é Deus e que os seus corações voltem para ti, que eles abandonem a idolatria. Está aqui. É só essa oração. 1 versículo e meio. Imediatamente após a oração, veio o fogo dos céus. E é uma demonstração de poder absoluta. Porque se alguém, nesse momento, estava esperando que o fogo simplesmente se acendesse e queimasse ali o novilho e os gravetos, a lenha, o que acontece, na verdade, é que cai uma chama do céu que destrói o altar. Queima a lenha e o animal a ponto de só sobrarem cinzas, quase que instantaneamente. As pedras ou são pulverizadas ou são jogadas para todo lado. A água, eram mais ou menos uns 150 litros de água que foram jogados ali, secou tudo e chegou a danificar a terra onde estava o altar. É tão imediato, né? E aí, mais uma vez, o contraste. Uma divindade falsa que eles ficam a manhã inteira, em metade da tarde, rogando e fazendo de tudo, se cortando e dançando e gritando e pulando, e nada acontece. E Elias faz uma oração de 1 minuto e o altar é destroçado imediatamente, sem demora. O povo todo que estava ali ao redor, se dobra de joelhos, coloca sua face no chão e grita, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ali, Elias acredita que se deu a vitória. Agora, o povo do Senhor vai voltar para o caminho. Vai voltar ao culto exclusivo, ao único Deus verdadeiro, o Deus que verdadeiramente dá o sustento. Né? Então, Elias, esse desafio, ele era até a morte. Então, os 450 profetas de Baal são levados até abaixo do Monte Carmelo, no ribeiro de Quisson, são todos mortos lá, e é nesse momento, então, que Elias diz para o rei Acabe, vá comer. Afinal de contas, eles estavam ali o dia inteiro, né? Tomaram café da manhã, foram para o Monte Carmelo e estavam lá desde então. E o destino do rei Acabe, depois que ele saísse do Monte Carmelo, era Jezreel, que era a mais ou menos uns 40 quilômetros de distância. Ia ser uma viagem longa, né? Num carro puxado por cavalos. 40 quilômetros para nós de carro não é nada. Puxado por cavalos leva umas horinhas. E aí, Acabe vai comer, enquanto isso,
Elias sobe o monte de novo, dessa vez com um moço junto dele, e Elias está lá orando a Deus de joelhos e pede para esse moço: vá até o mirante. O Monte Carmelo ficava na beira do mar, né? Bem próximo ali do mar, e dava uma vista fantástica assim para o mar Mediterrâneo. Eu nunca estive lá, mas eu vi fotos na internet, é bem bonito mesmo. E aí esse rapaz então vai lá dar uma olhada no mirante, volta para falar com Elias: ó, não vejo nada. Vai lá de novo, ele vai 7 vezes, na 7ª vez ele vê uma nuvem. Essa nuvem está tão distante que ela parece ser do tamanho da mão de um homem, uma única nuvem. E aí Elias diz para esse moço: vai lá falar com Acabe, diz para ele aprontar os cavalos e sair imediatamente, senão ele não chega em casa. A chuva vai ser tanta, vai ser uma chuva torrencial que é perigoso rolar algum problema. E aí Acabe prontamente vai para casa e o texto diz que a mão de Deus vem sobre Elias. E Elias, de maneira sobrenatural, consegue correr à frente dos cavalos e chega em Jezreel, no palácio, antes do próprio Acabe. Acabe, quando chega no palácio, né? Elias, você pensa que Elias chegou lá, basicamente, para ver a vitória final sobre a idolatria, a vitória final sobre Baal, sobre Jezabel. Elias está ali cantando a vitória. E Acabe, quando chega no palácio, aqui no capítulo 19, verso 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essa hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Um balde de água fria. Basicamente, Jezabel não apenas não se arrependeu, não apenas não temeu a Deus, como ameaçou Elias dizendo: em 24 horas vão fazer com você, os meus soldados vão fazer com você o que você fez com os meus profetas de Baal. O texto diz que Elias temeu por sua vida, levantou-se e foi para Berseba. E esse versículo ele é muito interessante, porque ao longo do capítulo 17 e 18, toda vez que Elias se move de um lugar a outro, toda vez que ele transita entre ponto A e ponto B, ele faz isso depois que ele escuta a voz de Deus. 3 vezes a gente vai ver o versículo, o capítulo 17, verso 1, capítulo 17, verso 8, capítulo 18, verso 1. E a voz do Senhor veio a Elias e disse: vá até o riacho do Querite, vá até Serepta, vá até a Samaria. Quando Elias sai do Monte Carmelo em direção a Jezreel, a mão do Senhor vem sobre Elias. Elias não dá um passo sem que Deus lhe mande. Mas aqui a situação é diferente. As expectativas de Elias foram totalmente quebradas. E não se engane, Elias aqui, ele não está desanimado apenas porque suas ambições não foram alcançadas. Ele está desanimado porque ele queria fazer a vontade de Deus. E da sua perspectiva, ele acredita que ele falhou em fazer a vontade de Deus. É isso que incomoda ele, né? Eu vou falar mais fundo sobre isso mais para frente, mas ele vai para Berseba, ele basicamente atravessa todo o reino do norte, todo o reino do sul, vai lá no extremo sul, sem que Deus mande, larga lá em Berseba esse moço, e então ele adentra o deserto do Negueb. Lá no deserto ele se deita debaixo de uma árvore, e ele pede a Deus que Deus lhe tire sua vida, porque ele não é melhor do que seus antepassados. Tipo, se ele queria morrer, ele podia ter ficado lá em Jezreel, ele seria morto por Jezabel. Mas eu percebo que aqui, Elias, ele se negava a se tornar um mártir. Ele não queria ser morto pelas mãos de Jezabel, não porque ele não queria dar o gostinho para Jezabel, mas porque, se isso acontecesse, ele seria lembrado como um mártir. E ele não queria nem ser lembrado. Ele quer morrer sozinho pelas mãos de Deus, no meio do deserto, abandonado,
sem um enterro, sem sepultamento, sem nada. Ele quer ser esquecido, porque ele acredita que falhou miseravelmente. Ele acredita que ele falhou com seu Deus, que ele falhou com seu povo. 3 anos de ministério, 3 anos sofrendo para cumprir com a vontade de Deus, tudo isso para ele foi desperdício, porque o resultado esperado não ocorreu. Na mente dele, aquele era o momento em que Acabe, sei lá, mataria a própria esposa e extirparia o culto a Baal do reino de Israel, e o povo voltaria a adorar exclusivamente ao Senhor, e tudo voltaria a ser como era na época de Davi. E nada disso aconteceu. Ele está tão triste com isso que ele quer ser morto e esquecido. E aí, a gente pensa, né? Cara, olha tudo que esse homem passou. Eu fiz questão de detalhar tudo que acontece do capítulo 16 até o 17 por causa disso, né? Para a gente lembrar que, cara, ele ficou sozinho dentro de uma caverna, sendo alimentado por corpos. Ele foi sustentado. É humilhante para um homem hebreu, profeta do Senhor, ser sustentado por uma mulher gentia, pobre. Lembremos disso. Seria equivalente a você pedir abrigo para um mendigo. Ninguém se sentiria confortável. A gente se sente desconfortável de pedir abrigo para um familiar, para um amigo. Quem dirá para um estranho que passa necessidade, que está à beira da morte, moribundo por causa de fome. Elias, ele não reclama de nenhuma dessas circunstâncias. Para ele, cumprir a vontade de Deus lhe basta. Viver conforme Deus lhe manda, basta. Ele está disposto, uma vez que ele consiga cumprir com a vontade de Deus. O problema é não conseguir fazê-la. Eu queria me entristecer só quando eu não consigo cumprir com a vontade de Deus. Não é essa a minha realidade. Eu acho que talvez não seja de nenhum de nós. A gente se abala por muito menos. A gente se abalaria no primeiro desafio de Elias. Elias está sendo o tempo todo testado. O tempo todo, a história inteira. Tão testado quanto o próprio Israel, né? Quando o riacho do Querite seca, ali a gente vê, né, que Elias enfrenta a seca tanto quanto os israelitas. Ele também está sendo provado ali. Só que ele passa em todas as provas. O único momento em que ele sente que a vontade de Deus, né, o único momento que ele sente que talvez a vontade de Deus não esteja se cumprindo, o único momento em que ele aparentemente não confia em Deus é quando ele se abala com a falta de arrependimento nos corações dos israelitas, depois de uma demonstração tão clara, tão óbvia do poder de Deus. Deus já se mostrou o Todo-Poderoso nesse momento. É uma demonstração inequívoca de que Ele é o único Deus. Ele não só lançou o fogo para queimar o altar, como fez chover de volta. 3 anos sem chuva. E Deus mandou uma chuva torrencial para Israel. O que mais faltava para esses corações se converterem? Né? E aí, é inevitável para mim também a comparação com Jonas, né? Cara, Jonas era um profeta terrível. Deus mandou ele ir para Nínive. Ele não queria profetizar para os ninivitas. Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele nem mesmo ficou parado onde estava. Ele decidiu pegar um navio para ir para o outro lado, para Deus não conseguir arrastar ele para Nínive. Deus quase afunda o barco. Jonas é atirado para fora. Uma baleia engole ele fica lá 3 dias dentro da baleia, sobrevivendo, e aí ele ora a Deus, tá bom, meio cedo, chega. E aí ele finalmente pega o navio para Nínive. Ele tem 3 dias para pregar. E ele basicamente faz uma pregação, uma profecia de uma única frase. Em 3 dias Deus destruirá Nínive. E só. Aí, Jonas, ao fim dos 3 dias, se senta no alto do morro para assistir, na área VIP ali, a destruição de Nínive, porque ele odeia os ninivitas. Só que, nesses 3 dias que se passaram, o rei de Nínive instituiu o jejum.
E o povo se arrependeu dos seus pecados e se desviou dos seus maus caminhos e se voltou para Deus, se arrependeu genuinamente. E Deus os perdoou e não os puniu. E Jonas ficou irritado. Jonas fez um sermão de uma frase, pregou por um dia, queria que o povo morresse. Ele não pregou arrependimento, né? Ele não disse, arrependam-se, porque senão dentro de 3 dias serão destruídos. Não, ele falou, em 3 dias vocês serão destruídos. E o povo se arrependeu. E aí a gente lembra, né, do que eu citei lá em Apocalipse. Porque eram pessoas perversas, os ninivitas eram perversos. E eles, com o sermão mais porco que se poderia pregar, eles se convertem, porque eles têm corações que estão dispostos ao arrependimento. Não são corações de pedra, apesar da sua perversidade. Israel é apenas morna, mas tem um coração duro. E o maior profeta que já existiu não foi suficiente para que eles se convertessem. E a lição que eu tiro disso é, não depende do pregador, depende do coração. Quando a verdade do Evangelho encontra um coração disposto a se arrepender, a transformação acontece. Quando a verdade do Evangelho encontra um coração duro, um coração que não está disposto a se arrepender, nada acontece. Não importa se é Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, pregando. O cara ficou 3 anos. Jonas teve 3 dias. 3 anos das maiores demonstrações de poder de Deus não foram suficientes. Nínive não precisou de nenhuma demonstração de poder. Bastou uma ameaça. E aí, Elias, acreditando que tinha fracassado, que era a morte, e um anjo vem ter com ele, traz comida, traz água. Elias come, bebe, dorme, o anjo vem de novo, traz mais comida, mais água e diz, vá até o Monte Horebe. O Monte Horebe foi onde foram entregues as tábuas dos 10 mandamentos para Elias, lá na península do Sinai. Elias come, bebe, isso dá uma força, uma energia para ele, um vigor, que ele caminha por 40 dias e 40 noites através do deserto do Negueb, toda a península do Sinai, até o extremo sul da região ali, esqueci o nome, até o extremo sul do Crescente Fértil, para chegar no Monte Horebe, é uns 400 quilômetros mais ou menos, e chegando lá, ele dorme numa caverna e Deus vem conversar com ele. Vamos ler o capítulo 19, verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ou, em outras traduções, uma brisa suave, ou até a voz do silêncio. O que ocorre aqui é que Elias está lá dentro da caverna, no Monte Horebe, Deus fala com ele e pergunta, né, que fazes aqui? E é uma pergunta estranha, porque foi Deus que mandou ele ir para lá, né? Deus mandou ele para lá e ele pergunta, o que você faz aqui? E a ideia dessa pergunta não é simplesmente saber o que Elias faz ali, é saber por que Elias achava que Deus o tinha chamado até ali. Elias, o que você acha que eu quero fazer ao te trazer justamente para o Monte Horebe, aonde me encontrei pessoalmente com Moisés e entreguei a tábua dos 10 mandamentos? Elias está tentando entender, né? Aí Elias simplesmente diz, olha, só sobrei eu. O Senhor não é mais adorado entre o seu povo,
eu sou o único fiel. Elias está dizendo, tudo que eu fiz não adiantou de nada, eu estou aqui porque eu falhei. E aí Deus dá uma demonstração de poder muito única, né? Muito diferente. Vem primeiro um vento terrível, super forte, fendendo o monte. Depois vem o terremoto, depois vem fogo. Em nada disso a presença do Senhor estava. A presença de Deus estava onde? Na voz do silêncio, na brisa suave. A presença de Deus estava em algo sutil e imperceptível, algo que ninguém notaria. Eu acredito que o que Deus está tentando dizer para Elias é o seguinte: Elias, você não está percebendo o que está acontecendo. Você acha que falhou. Você acha que o seu ministério é um fracasso. Mas você não entendeu o meu plano. As demonstrações mais claras de poder, não é ali que está a minha presença. Eu fiz descer fogo do céu, eu ressuscitei a criança, eu fiz voltar a chover depois de 3 anos. Tudo isso é detalhe. E aí, Deus, no verso... Cadê? Deus pergunta de novo, né? Que fazes aqui, Elias? E Elias ainda não entendeu. Elias, depois de ter visto esse sinal do cicio suave, da brisa suave, ele repete a mesma coisa, né? Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Aí no verso 15, capítulo 19, verso 15, disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus não manda mais nenhum sinal, Deus nem explica muita coisa, Deus simplesmente dá novas ordens. E é ali que cai a ficha de Elias. Aí Elias entende que o plano de Deus não era o mesmo plano que ele tinha. A expectativa que Elias tinha de que seu ministério fosse bem sucedido, de que o povo se convertesse e de que tudo acontecesse, de que os templos de Baal fossem destruídos e tudo mais, não era esse o plano de Deus, não era isso que Deus esperava. Só na cabeça de Elias funcionava dessa maneira. E aí Deus diz, né? No verso 17, quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus está dizendo, cara, você está dizendo que você está sozinho, que você falhou? Tem 7.000 que permanecem fiéis a mim. E aí, eu fico aqui conjecturando um monte de coisa, né? Cara, tinha 7.000 pessoas em Israel que não se curvaram a Baal, que permaneceram fiéis ao Senhor. Apesar delas não terem combatido diretamente o culto a Baal como Elias fez, mas elas eram fiéis. O plano de Deus poderia muito bem ser continuar preservando esses 7.000, porque depois de 3 anos de seca, poderia ser que a fé deles estivesse por um fio. E aí o trabalho de Elias, ao fazer tudo isso, não serviria para converter os corações duros, que já não se converteriam de qualquer maneira. Seria para preservar os corações que já eram cativos a Deus. A gente, às vezes, não tem compreensão do todo. E a gente não tem compreensão do todo porque a gente não consegue enxergar a realidade do mesmo jeito que Deus enxerga. A gente está falando de um Deus que é onisciente. Ele conhece toda a realidade. Ele conhece o princípio e o fim. Todos os acontecimentos, de todos os ângulos, em todos os lugares, em todas as épocas ao mesmo tempo. Deus tem o pleno controle da realidade, da história nas suas mãos. Não cabe na nossa cabeça o que Deus tem planejado. Nós não conseguiríamos compreender, seria indiscernível. Tem coisas que nem vale a pena Deus tentar falar para a gente. Cabe a nós agir, fazer o que Ele manda. E é isso que Elias faz, né? Porque
Deus continua não explicando nada, Deus continua não explicando o plano, ele apenas diz o próximo passo do plano. Elias achava na cabeça dele que o plano era ter esses 3 anos de ministério e então tudo estaria resolvido. O plano de Deus era muito maior do que isso. A vida inteira de Elias era alguns pequenos passos do grande plano. Elias enxergava a si próprio como um protagonista da história. Quando Deus diz, ainda não acabou, faz isso, isso e aquilo, aí cai a ficha de Elias, eu sou um coadjuvante, eu sou um figurante nessa história. Eu sou a nota de rodapé dessa história. Deus é o protagonista. Deus é o dono dessa história. Não se trata de mim. A história continua depois de mim. Aí quando Deus diz para ele, unja Azael, rei da Síria, unja Jeú, rei de Israel, essas coisas nem vão acontecer durante o ministério de Elias. Elias vai ser levado aos céus ainda em vida, em 2 Reis, e é Eliseu que Deus manda ungir como profeta no lugar de Elias, como substituto. É Eliseu quem vai ungir Azael e Jeú. Então é no período em que Eliseu é profeta que o reinado de Acabe vai ser extirpado, de fato. Esses caras vão matar Acabe, vão matar os filhos de Acabe, vão exterminar toda a descendência dele. Quando Jeú se torna rei de Israel, e Eliseu ainda que se torna profeta no lugar de Elias nesse período, é ali que será instaurado novamente o culto exclusivo ao Deus verdadeiro. É ali que serão quebrados os altares, os templos a Baal, e será exterminada qualquer tipo de idolatria no meio do povo. A história continua depois da gente. A história não acaba com a gente. Não é uma peça de 3 atos bonitinha, onde o personagem tem um arco que começa e se desenvolve e termina. Não, cara. A gente está de passagem nessa história. Elias estava de passagem nessa história. E quando Elias entende que ele está de passagem nessa história, que ele é apenas um servo de Deus nisso aqui, o ânimo dele passa a ser redobrado. Ele já era um cara imparável antes. Ele já era o Elias ao longo dos primeiros 3 anos de ministério. Ele fez e desfez. O que ele tem de história só até aqui já era suficiente para ele ser considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Mas quando ele entende quem ele é diante desse Deus onipotente e onisciente, quando ele entende quem ele é diante desse Deus que é o dono da história, cara, nada mais abala ele. Nem entre aspas, fracasso do ministério dele abala ele mais. Porque ele entende que a consequência não é problema dele. O problema dele é fazer a vontade de Deus. O que acontece depois é problema de Deus. Se vai dar certo do jeito que eu acho que deveria dar, ou se não vai, não é problema meu. Isso não me abala mais. Porque é com Deus, Ele está no controle. Não importa o quanto eu sofrer, não importa o quanto eu me lascar nessa história, não importa se eu tiver que passar mais não sei quantos anos escondido no deserto, escondido em cavernas, escondido na casa da viúva, não importa o quanto os problemas pelos quais eu tenho que enfrentar ao longo do ministério, importa fazer a vontade de Deus. Se vai dar certo, se não vai dar certo, Deus que sabe. Ele conhece o plano, eu não conheço o plano. E isso é incrível, porque quando ele soca disso, ele passa a ter tamanho vigor a mais do que ele já tinha. O que ele já tinha era impressionante, o que ele passa até então. Tem um episódio em que um dos filhos de Acabe fica doente e manda os mensageiros dele chamarem os profetas de Baal para saber se ele vai sobreviver à doença ou não. E aí, Elias encontra no meio do caminho os mensageiros e diz: por acaso não tem profeta do Senhor em Israel, não? Para vocês quererem consultar profeta de Baal? Só por causa disso, Acasias vai morrer. Os mensageiros voltam para Acasias e dizem: Acasias até estranha, né? Pô, vocês já voltaram? E aí eles falam: não, é que Elias encontrou a gente no meio do caminho e ele já disse, segundo o Deus dele, você vai morrer. Ele manda 50 soldados atrás de Elias. Os 50, quando se aproximam de Elias, Elias manda descer fogo do céu, mata os 50. O rei manda mais 50, cai fogo do céu, segunda vez, mata os 50. Vem mais 50,
eles vêm de joelhos, implorando por suas vidas para Elias. Eles dizem, cara, se a gente voltar sem você, o rei mata nós. Se a gente encosta em você, você mata nós. Tenha dó. Aí Elias acompanha os caras. Ninguém encosta em Elias. Elias entra no palácio, fala com Acasias, descendente de Acabe, e na conversa dele com Acasias, ele basicamente repete aquilo que ele já tinha dito para os mensageiros. Por acaso não há profeta de Deus em Israel? Tem que consultar profeta de Baal? Só por causa disso você vai morrer. Acasias morre. Na hora, na frente de Elias. Esse é o Elias 2.0, o Elias tunado. Ele vira as costas, vai embora do palácio, sem ninguém encostar no cara. Eu queria ter tamanho vigor, eu queria ter tamanha confiança em Deus. Eu queria não me abalar com absolutamente nada. Ter tamanha fé no poder de Deus, na sapiência de Deus, que, tipo, indiferente a qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, Deus está na sua mão, eu vou só fazer tua vontade. Eu queria. Mas quando eu olho para esse texto, eu não consigo me ver espelhado em Elias. Quando eu olho para esse texto, eu lembro que, às vezes, um boleto atrasado me deixa abalado, me tira o sono. Eu lembro que, às vezes, uma confusão no trabalho, um mal-entendido num diálogo com alguém, às vezes me tira o sono. A gente se abala por coisas pequenas, por coisas banais. A gente deixa de ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida, né, mais voltada para Deus, por causa de coisas que a gente considera mais prioritárias, porque essas outras coisas a gente acha que, não, se eu resolver isso eu vou ter paz. Se eu conquistar isso eu terei paz. E a gente fica criando novos ídolos. São os Baais da nossa vida. Tudo aquilo em quem a gente não deposita a nossa esperança se torna um ídolo. Tudo aquilo que, se a gente não tiver o controle daquilo nas nossas mãos, a gente perde a paz, aquilo é um ídolo. Às vezes, para ficar tranquilo diante de uma situação difícil, a gente, para relaxar, pega o celular, fica zapeando ali o Instagram. E o Instagram é o quê? Uma pilha de gente tentando vender alguma coisa para você. E aí a gente vê uns negócios engraçadinhos e aquilo dá uns minutos de tranquilidade. Cara, eu me sinto uma fraude pregando isso para vocês. Eu olho para mim, eu olho para Elias e eu me vejo em Israel. No máximo, eu me vejo como um dos 100 profetas escondidos dentro de uma caverna sem fazer nada. No máximo. E olhe lá. Né? Elias confiava em Deus de uma maneira inquestionável. Passou por poucas e boas. E nada derrubou esse cara. O mais próximo que ele passou de estar derrubado foi quando ele achou que havia falhado com Deus. Quando ele achou que havia falhado com Deus. Quantos de nós não passam por momentos em que estão deprimidos, em que estão nervosos, ansiosos? A gente vive um momento da história em que as pessoas nunca tiveram tantas crises de ansiedade, né? É burnout, é uma ansiedade, por quê? Porque o nosso Deus é o trabalho, o nosso Deus é o salário, o nosso Deus é a viagem de fim de ano, o nosso Deus é a máquina de lavar louça que você tem que comprar em 14 vezes. O nosso Deus é... E aí, você conquista essas coisas e entre o tempo de você conquistar e de você receber, aquela paz já desaparece. É o tempo de chegar na tua porta. Elias tinha tamanha paz, tamanha tranquilidade por causa da sua confiança em Deus, que podia cair o mundo, podia acontecer tudo. Ele não se abalava. E ele continuava poderoso, vigoroso, imparável. Por isso ele é lembrado como o maior profeta do Antigo Testamento. A primeira coisa que Elias faz depois dessa experiência do Monte Horebe é procurar Eliseu e treiná-lo para ser seu substituto.
Elias foi tão fiel a Deus até o fim que ele não passou pela morte. Foi levado aos céus ainda em vida. Que nós sejamos mais como Elias. Aliás, que nós sejamos até mais como os ninivitas, se for necessário. Que a gente caia em desgraça, que a gente seja ameaçado de morte por Deus, mas que a gente se arrependa depois. E se volte para Deus e trate Deus como nosso único e verdadeiro Senhor acima de tudo. Né? Mas que a gente não seja meio crente, que a gente não seja sincrético, que a gente não seja idólatra, que a gente não fique depositando a nossa confiança em outras coisas, crendo que a nossa paz está em outras coisas, senão em Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua revelação, obrigado pela Tua verdade. Obrigado até pelo quanto essa verdade nos machuca, porque isso nos transforma, isso nos muda, isso nos leva a um passo a mais para perto de Ti. Senhor Deus, que essa verdade possa entrar nos nossos corações e nos mudar, não importa o quanto isso doa. E que seja lá qual seja a dificuldade pela qual a gente passe, se for perseguição, se for a pobreza, se for a miséria, que a gente tenha plena confiança em Ti, porque nós sabemos que no mínimo o sustento nós teremos. Eu sei, Pai, que a viúva de Serepta não se tornou rica, seus problemas não acabaram, mas o Senhor a sustentou, e isso foi o suficiente. Que isso possa ser suficiente para nós também, Pai. Em nome de Jesus, amém.